A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Madeira, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite a todos. Vamos nesse momento fazer a nossa prece inicial. Ó Deus de infinita bondade e justiça, nós o agradecemos pela vida e por estarmos nesse momento juntos, estudando e refletindo sobre os ensinamentos do Cristo. Que os benfeitores possam iluminar nossas mentes e corações para que tenhamos um bom entendimento da lição de hoje, nos proporcionando assim esperança e fé. Que assim seja. Hoje vamos estudar e refletir sobre um tema ainda temido e às vezes incompreendido pela maioria de nós, que é sobre as mortes prematuras. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21. Leon Denis, ele define a morte como uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Bem, meus irmãos, nós temos vivido momentos de inúmeros desencarnes, principalmente devido à pandemia que vem assolando o nosso planeta. Dentre eles, crianças e jovens partindo para o mundo espiritual, dilacerando os corações de pais e familiares, e muitos de nós acham esses acontecimentos uma tragédia, uma fatalidade. Porém, a doutrina espírita, uma doutrina esclarecedora, é um lenitivo e consolo para nossas almas, quando vem nos ensinar acerca da imortalidade da alma, que o espírito, quando desencarna, renasce, como disse Jesus, nas muitas moradas da casa do Pai. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Sanson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, nos adverte sobre a forma de enfrentarmos as mortes prematuras. O item 21 diz o seguinte: quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Muitas vezes, em nossa visão limitada e voltada para este mundo material, nós nos desesperamos, ou seja, perdemos a esperança e duvidamos da bondade e da justiça divina. Quando a morte ceifa de nossas famílias uma criancinha ou um jovem ainda cheio de projetos e sonhos. Será que um Deus misericordioso, justo e bom infligiria a nós uma pena assim tão cruel por mero prazer, sem o objetivo? Logicamente que não. Todos os acontecimentos e experiências em nossas vidas, agradáveis ou não, têm uma razão de ser e um fim inteligente, e assim um aprendizado divino para a nossa evolução. Cabe a nós nos revoltarmos, nos impedindo de assimilar a lição que se encerra naquela experiência, ou ressignificarmos a nossa dor, buscando no íntimo de nós o aprendizado a ser assimilado. Com relação à inocência da criança, citada por Sanson, cabe esclarecer que o espírito que anima o corpo dessa criança pode ser milenar e nem sempre é inocente e pode ser inclusive mais evoluído que o de seus pais. A inocência durante o período da infância é necessária para despertar nos pais o amor incondicional para com seus filhos e assim lhes dispensar cuidados até a vida adulta. Dessa forma, aqueles que permanecem na terra
com toda certeza, ainda são úteis, de alguma forma, e necessitam ainda encerrar seu aprendizado neste plano, independente da idade do corpo. Com exceção dos suicídios, as mortes não são prematuras. Todo espírito tem um tempo pré-programado para permanecer aqui nesse plano. Quando dizemos que aquele jovem que partiu tinha um futuro pela frente, repleto de felicidade, de que futuro e felicidade estamos nos referindo? Do futuro e da felicidade na Terra? Lembremos-nos que o nosso verdadeiro futuro é no mundo espiritual. E como nos ensinou Jesus, a verdadeira felicidade ainda não é deste mundo. Ainda, quando dizemos que perdemos um filho, um ente querido, devemos nos lembrar que somos todos filhos de Deus e nossos filhos também o são. Os filhos são um empréstimo de Deus. Nós não os perdemos, perdemos sim o contato físico com eles. O que nos faz sofrer, na maioria das vezes, é o apego à matéria. Porque vivemos em um mundo material de provas e expiações ainda. Na questão 199 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A resposta dos Espíritos: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a anima o complemento de existência anteriormente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Assim, meus irmãos, o pouco tempo de vida terrena de crianças e jovens pode representar o final de uma etapa de aprendizado onde o espírito, em outras reencarnações, por motivos diversos, não tenha o concluído, o tenha interrompido, necessitando de um complemento. Nessa mensagem, os espíritos ainda nos esclarecem que pode também caracterizar como uma provação para os pais ou familiares mais próximos, que ante ao inesperado terão oportunidade de fazer despertar forças e entendimentos que talvez não o fariam dentro de um clima de tranquilidade. Sanson segue em sua mensagem: nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se indagasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Assim, a perda de pessoas amadas é uma experiência difícil e dolorosa de ser vivenciada. Porém, ela carrega um precioso aprendizado para todos aqueles envolvidos. É uma lição, muitas vezes, de desapego às coisas materiais, de desapego dos melindres, uma lição que nos faz valorizarmos mais as pessoas, os valores espirituais, morais, valorizarmos mais a vida. Assim, meus irmãos, entendam que a morte não é o fim, mas o renascimento no mundo espiritual daquele que partiu, o retorno à verdadeira pátria do espírito. Aliás, é uma alegria para o espírito, pois ele se liberta do denso corpo de carne. Além do mais, a reencarnação é mais angustiante para o espírito que o desencarne, já que quando ele retorna aqui na Terra, quando ele renasce aqui, reencarna, também deixa entes amados no plano espiritual, e sabendo que virá passar por novas provas e expiações necessárias para o seu crescimento evolutivo, para a sua evolução, se sente angustiado. Sanson, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa a seguinte mensagem de esperança e conforto: mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos os protegem. A lembrança que deles guardais os transborda de alegria.
mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. Se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentirei aspirações grandiosas, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Assim, tenhamos fé e esperança e confiança nos desígnios de Deus. O consolo maior, dentro das sábias leis de Deus, é que os nossos entes amados não se ausentaram definitivamente, pois a vida continua em outras dimensões. Nossos filhos prosseguem seus roteiros de vida na pátria espiritual, carregando seus sonhos e ideais, buscando também, assim como nós, pela paz e pela felicidade. Um dia, conforme o merecimento de cada um, todos se reencontrarão. Podemos nos conectar com nossos entes queridos que já partiram através da oração, através do pensamento, através das comunicações mediúnicas. Assim, nos momentos de desespero, de saudade, busquemos as lembranças dos momentos felizes, busquemos consolo na prece e com certeza seremos amparados pela espiritualidade. Assim, procuremos nos evangelizar, praticando os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de amor, caridade, de perdão em nossas vidas, para que dessa forma nos sintamos mais fortalecidos e amparados ante as adversidades da vida. Finalizo esse estudo com um trecho de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Na Era do Espírito. Se varas semelhantes sombras de saudades de distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem adeus. Bem, estamos finalizando o nosso estudo e ele foi baseado nas seguintes obras: no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 21, no Livro dos Espíritos, na obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 10, no livro Na Era do Espírito, de Herculano Pires, psicografada por Chico Xavier. Vamos fazer a nossa prece final agora. Que Jesus seja o nosso guia e modelo, que possamos ter esperança e fé na vida futura, sendo resignados perante as dores da alma. Que bênçãos de luz e paz cubram todo o planeta. E assim, Jesus, agradecidos que somos pela tua presença em nossos lares, nesse estudo, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos e estejam todos em paz. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.